Hey, what's up? Teacher Doug here. How you doing? No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre homophones. Por um acaso, você já viu palavras que possuem diferentes escritas, mas que possuem o mesmo som? Então nesse vídeo eu vou falar sobre esse tipo de palavra. Na língua inglesa e também na portuguesa, essas palavras são caracterizadas como homophones, ou seja, a escrita é diferente, porém a pronúncia é a mesma. A língua inglesa ela é rica em homophones. E nesse vídeo eu vou apresentar alguns pares que são considerados homophones. Let's go! Par número 1, here, here. Então temos esse here, H-E-R-E, que significa aqui. E temos esse outro here, H-E-A-R, que significa ouvir. Então aqui, ouvir. Então exemplo, I study here. Outro exemplo, I can hear you. Escrita diferente, mas é o mesmo som. Segundo par, week, week. Então esse primeiro week é a palavra semana, W-E-E-K. E o segundo week é a palavra fraco, W-E-A-K. Ok? Então, nesse primeiro exemplo, I want to study English this week. No segundo exemplo, she couldn't do it because she was feeling weak. Terceiro par, one versus one. O primeiro one é o numeral. Sabe quando você está contando? 1, 2, 3. Então, é esse numeral, one. O segundo one é o passado do verbo win. Então, o verbo vencer no inglês, win, o passado vira won. Então, o exemplo com essa palavra won, she lives in a one-room apartment. She lives in a one-room apartment. E o exemplo com a palavra won, vencer no passado, they won the match. They won the match. Quarto par, flour versus flower. Esse primeiro flour é a palavra farinha. E o segundo flower é a palavra flor. Então, um exemplo com a palavra flower, we need to go to the supermarket to buy more flour. We need to go to the supermarket to buy more flour. Um exemplo com a palavra flower de flor, he gave his girlfriend some flowers. He gave his girlfriend some flowers. Quinto exemplo, your versus your. Este your significa seu, sua, teu, tua, teus, tuas. Então é a posse. Então posso falar, por exemplo, your friend, your mother. Este your é a contração do verbo to be junto com a palavra you. You are, quando é contraído, fica com o som de your. Então eu posso falar assim, ó, you're studying English ou you're tired. Beleza? Então, your. Próximo exemplo, temos três palavras. To, to. Então esse primeiro to é a palavra também. Você pode dizer algo do tipo I study English too. Esse segundo to é a preposição para. Então, por exemplo, você pode dizer algo do tipo I wanna go to the movies. I wanna go to the movies. O último to é o numeral, 2. Então, por exemplo, você pode dizer algo do tipo I have two cats. I have two cats. O próximo par são as palavras right, right. Então, este primeiro right é a palavra certo ou correto. Eu posso dizer algo do tipo she was right. O segundo right é a palavra escrever, é o verbo escrever. Então eu posso dizer algo do tipo I need to write a text. I need to write a text. Próximo par, knight versus knight. Este primeiro knight é a palavra cavaleiro. Sabe aqueles caras que usam espada e lutam na guerra? É o knight. Então, he wanted to be a knight. He wanted to be a knight. Ele queria ser um cavaleiro. O segundo night é a palavra noite. Então, eu posso dizer algo do tipo I saw her at night. I saw her at night. Próximo exemplo, temos um trio. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Este primeiro buy é o verbo comprar, to buy. Então, se eu fosse dizer algo do tipo eu quero comprar uma casa, eu falaria I want to buy a house. I want to buy a house, ok? Este outro buy aqui pode ter vários sentidos, mas um deles é a palavra até, ou seja, aquele até de prazo. Por exemplo, I have to hand in my paper by Monday. Esse último bye é a palavra tchau. Sabe quando você vai se despedir de alguém? É só falar então bye. Como próximo exemplo, temos as palavras band e band. Band, banda, band, banido. Band, band. Então eu posso dizer, por exemplo, I like that band. I like that band. Eu gosto daquela banda. Ou se não, he didn't play that game because he was banned. He didn't play that game because he was banned. Ele não jogou aquele jogo porque ele foi banido. Próximo exemplo, bored versus bored.
Este primeiro board é a palavra lousa, ou até mesmo borda, tudo bem? Como lousa, eu posso dizer I wrote my name on the board. I wrote my name on the board. Este segundo board é a palavra entediado. Então, por exemplo, she was bored in the party. She was bored in the party. Ela estava entediada na festa. Próximo exemplo. Sea versus sea. Sea, dessa forma, S-E-A, é a palavra mar. Então, eu posso dizer algo do tipo I like to swim in the sea. I like to swim in the sea. Já este segundo see é o verbo ver. Então, se eu quisesse dizer que eu quero te ver amanhã, eu falaria I wanna see you tomorrow. I wanna see you tomorrow. Próximo par, tail versus tail. Este tail aqui é a palavra cauda, rabo, sabe? Por exemplo, o rabo do gato, o rabo do cachorro. Tail. Um exemplo muito famoso é o Nine Tails do Naruto. Então, 9 caudas, 9 tails, ok? Eu poderia dizer algo do tipo The cat tail is black. The cat tail is black. A cauda do gato é preta. Esse segundo tail, por outro lado, é a palavra conto. Sabe conto de fadas? Fairy tale. Então é tail nesse sentido. Então eu poderia dizer algo do tipo I like to read classic tales. I like to read classic tales. Então gosto de ler contos clássicos. O próximo par é aunt versus aunt. Essa palavra aunt é a palavra tia. Então se fosse falar minha tia, my aunt. Minha tia estudou inglês. My aunt studied English. Esse segundo aunt é a palavra formiga. Sabe the Ant-Man que você vê lá no Homem-Formiga? Ant. Então é o mesmo som. Ant. Então eu poderia falar algo do tipo The ant was carrying some food. The ant was carrying some food. A formiga estava carregando um pouco de comida. E os últimos homophones desse vídeo são there, there, there. Então vamos falar primeiro deste there. There, desta forma, significa deles. Então é a posse. Eu poderia falar casa deles, their house. Carro deles, their car. Então eu poderia falar do tipo eles venderam o carro deles. They sold their car. Já este there que vocês estão vendo aqui é a palavra lá. Então se eu quisesse dizer que eu estudei inglês lá, eu falaria I studied English there. Ou eu tenho que ir lá, I have to go there. Ok? Então lá, there. Este último there que vocês estão vendo aqui é a contração do verbo to be. They are, quando é contraído, a gente fala there. Então eu poderia falar they're studying English. They're studying English. Eu consigo até falar os três na mesma frase, ó. They're studying English there with their friends. They're studying English there with their friends. Então, eles estão estudando inglês lá com os amigos deles. Com esse vídeo, eu quis apresentar a você palavras que são diferentes na escrita, mas que possuem a mesma pronúncia, ok? E é muito importante que você não tente pronunciá-las de formas diferentes, pois, por serem homophones, elas precisam ter a mesma pronúncia. Ok, guys? Bom, o vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, peço que você deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos, favorite, deixe ele como favorito para que você possa revê-lo outras vezes. Isso é tudo por hoje, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Bye!